Olá, queridos, aqui é o Johan do canal Azeite e hoje nós voltamos com os nossos vídeos do Pare, Ouça e Reflita. E nós encerramos a nossa série hoje sobre o medo e suas consequências. Mas vamos relembrar um pouco daquilo que a gente falou? A gente começou falando sobre fazer as coisas certas por motivações erradas. Ou seja, nós usamos o exemplo de Jó, que fazia os sacrifícios pelos seus filhos. Era uma coisa certa na época, porém a sua motivação sempre foi errada. Ele era movido por quê? Pelo medo. E o medo não impediu de Jó viver aquilo que ele temia, aquilo que ele tinha medo, ou seja, de perder os seus filhos. Ele os perdeu mesmo assim. Nós vimos também que o medo pode nos tirar da face do Senhor, pode nos levar para longe do Senhor, pode nos levar para navegar para longe do Senhor. Ou seja, o medo ele nos tira do nosso propósito. E por último, nós vimos como o medo nos paralisa, como o medo nos faz esquecer de quem nós somos, a quem nós pertencemos. Nós vimos como o povo de Israel, que sempre foi considerado um povo de Deus, naquele momento, quando Golias os desafia, ele apenas se lembra que ele era um povo que servia a um rei chamado Saul. Se esquece que eles eram o povo de Deus. Se esqueceram que todos ali, antes de servir a Saul, primeiro precisariam servir ao seu Deus. Mas não, eles apenas seguiram o seu líder, e naquele momento era Saul, que teve medo, e apenas se lembraram que eles serviam ao seu líder chamado Saul, e todos ali ficaram paralisados e com medo. E queridos, hoje para encerrar, nós queremos falar sobre a coragem. Nada melhor do que ter a coragem para enfrentar todos os nossos medos. E nós vamos usar o exemplo de um homem aqui. Eu quero só ler um verso para que a gente encerre esse assunto aqui. E nós vimos como todas as coisas mudaram quando essas pessoas tiveram coragem. Nós vimos como quando Jó teve coragem de fato conhecer ao Senhor, como ele teve a vida restaurada, como foi tratado nele aquele medo que ele tinha. E Deus restaura tudo na vida de Jó. Primeira coisa que Jó precisou fazer, conhecer a Deus de verdade. Ele mesmo diz, antes eu te conheci apenas de ouvir falar, agora eu te conheço face a face. Ou seja, a partir do momento que Jó de fato conheceu Deus face a face, o medo saiu de perto dele. Por quê? Porque ele teve contato e intimidade com Deus. E isso fez com que ele vencesse aquele medo. Nós vimos uma coragem incrível em Jonas, onde ele enfrenta todo um povo que era terrível, que era muito ruim, que matava, que torturava, que deixava as pessoas malucas de tanta dor. Mas nós vimos um homem muito corajoso chamado Jonas, enfrentou tudo em qualquer momento e cumpriu o seu propósito. E por último, depois do povo de Israel, nós vamos ver um menino. Davi era um menino na época, mas que ele, antes de enfrentar o gigante, ele enfrentou o leão, enfrentou o urso. Ele já foi preparado para isso. E diante de toda aquela situação, nós vimos um povo amedrontado, um povo que não cria que Deus podia mudar a situação. E aí nós vemos um menino se levantar, e quando ele chega diante daquele gigante, o Deus dele é insultado. Ou seja, aquele gigante diz, o seu Deus é fraco, o seu Deus é isso, o seu Deus é aquilo. E aquele momento, diante de todo um exército, apenas um menino que não fazia parte do exército, ele se lembra quem ele servia, ele se lembra que ele foi preparado para passar por aquela situação. Ele toma coragem, e ele diz, você vem a mim com espada e lança, mas eu vou até você em nome do Deus de Israel. Ele lembra, em nome do Deus de Israel, e ele enfrenta o gigante. E ele vence o gigante. Por quê? Porque ele teve medo? Não, porque ele teve coragem. O medo não paralisou Davi. O medo depois não fez mais com que Jó fizesse coisas erradas, coisas certas por motivações erradas. O medo não tomou conta de Jonas. Jonas, pelo contrário, foi corajoso demais. Corajoso. E venceu. E fez o que devia ser feito. E pregou o arrependimento àquele povo. E houve arrependimento sobre aquele povo. Queridos, e hoje eu quero encerrar aqui lendo apenas um verso para vocês, que está em 1 Josué, no verso 9, que diz, não te mando eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Aqui Josué tinha apenas tomado o lugar de Moisés.
Em outras versões nós podemos ver Deus dizendo, não temas, eu, Senhor, seu Deus, estou contigo, tenha coragem, certo? Nós podemos ler a palavra coragem em outras versões. E ali era uma situação onde Josué tinha que tomar conta de um povo, onde ele viu que esse povo fez muitas coisas contrárias à vontade de Deus. E teve um certo receio ali. Mas o Senhor disse a Josué, não temas, esforça-te, tende bom ânimo, ou seja, seja corajoso, vá em frente. E aí ele termina dizendo, porque eu, o Senhor, o teu Deus, estou contigo aonde você estiver. Ou seja, queridos, por mais que a situação de medo ela seja ruim, por mais que a situação de medo ela possa parecer grande, de uma coisa aí você podemos ter certeza, o Senhor estará conosco aonde nós estivermos, se assim cremos. Foi assim depois com Jó, foi assim com Davi, foi assim com Jonas, foi assim com Josué e foi assim com tantos outros. Ou seja, que eu e você possamos crer que Deus está conosco onde a gente estiver. Que o medo não nos paralise, que o medo não nos faça sair do nosso propósito, que o medo não nos faça fazer as coisas por motivações que são medo, fazer coisas certas por motivações erradas. Que a gente possa fazer as coisas certas por motivações certas, que a gente não possa sair do nosso propósito por causa do medo e que a gente jamais possa ficar paralisado por causa do medo, porque o Senhor, o nosso Deus, está conosco aonde nós estivermos. Assim nós encerramos a nossa série sobre medo. Eu espero que você tenha sido abençoado por isso. Um grande abraço e até a próxima.